a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Carolina Lehmann, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 4 de agosto de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, a atenção dos investidores se voltou para a decisão de política monetária do FONC, que manteve os juros no intervalo de 4,25 a 4,5. Na coletiva de imprensa, o presidente do Fed frustrou as expectativas de parte do mercado que acreditava num tom mais dovish, especialmente considerando que a decisão não foi unânime e 2 dirigentes votaram pelo corte. Powell voltou a sustentar que a economia está saudável, embora com algum sinal de moderação, que sutis efeitos das tarifas já começam a aparecer nos preços, mas que ainda há muitas incertezas. Além disso, disse que o Fed pode ter paciência antes de fazer mudanças nos juros, aguardando os reais efeitos das tarifas sobre a atividade e sobre os preços. Quanto aos indicadores econômicos, o destaque foi o relatório de emprego, que apontou uma desaceleração na criação de vagas em julho, ficando abaixo das expectativas do mercado. Além disso, houve revisões significativas nos dados dos meses anteriores, indicando uma redução mais acentuada do que o inicialmente divulgado. A taxa de desemprego acelerou para 4,2 em julho, ante 4,1 em junho. A primeira leitura do PIB registrou crescimento real no segundo trimestre de 2025, após uma contração no primeiro trimestre, superando a mediana das expectativas do mercado e refletindo uma desaceleração nas importações, após as antecipações do primeiro trimestre. O índice de preço sobre consumo pessoal de julho também veio acima das expectativas. No comparativo anual, o PCI acelerou de 2,3% para 2,6%, acima das estimativas de 2,5%. No campo tarifário, a semana foi marcada por acordos comerciais firmados por Donald Trump, com destaque para a União Europeia e a Coreia do Sul, enquanto as negociações com a China e outros países ainda estão em andamento. Trump postergou a implementação das tarifas para o dia 7 de agosto. No campo corporativo, a Microsoft e a Meta apresentaram um lucro acima do esperado, superando as projeções dos analistas. A Apple também divulgou resultados positivos, enquanto a Amazon decepcionou os investidores. No Japão, as taxas de juros foram mantidas no atual patamar de 0,5%, conforme as expectativas do mercado. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Após uma semana de agenda intensa com destaque para o payroll, para a decisão do FONC e pelo início da aplicação de tarifas à maioria dos países, a próxima semana começa com os investidores atentos aos dados de atividade, aos discursos dos dirigentes do Fed e aos desdobramentos dos acordos comerciais envolvendo o governo Trump. Em relação aos dados de atividade nos Estados Unidos, o destaque da semana será o ISM de serviços, que será divulgado na terça-feira e deve mostrar uma aceleração, mostrando que o setor, responsável por cerca de 2/3 da economia americana, ainda segue resiliente. Além disso, os investidores vão acompanhar a demanda nos leilões de T-Notes de 3 e 10 anos, além dos T-Bonds de 30 anos. Na zona do euro, os destaques serão a divulgação dos PMIs de serviços referentes a julho e os dados de venda no varejo de junho, além dos números de produção industrial da Alemanha, que devem mostrar uma retração. No Reino Unido, o destaque será a decisão de política monetária na quinta-feira, com expectativas apontando para um novo corte de 25 pontos base na taxa de juros, reduzindo-a para 4%. Na China, a perspectiva é de que os dados melhorem na margem. Serão divulgados dados da balança comercial, do PMI de serviços, CPI e PPI. Assim, após o payroll indicar sinais de desaceleração no mercado de trabalho e diante da ausência de um fator relevante que possa alterar o cenário atual, esperamos que o dólar se enfraqueça globalmente, as bolsas americanas apresentem queda e os treasuries mantenham a trajetória de recuo, com os investidores antecipando novos cortes nas taxas de juros esse ano. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o programa Acredita Exportação, que prevê a restituição de 3% das receitas obtidas com exportações realizadas por micro e pequenas empresas, valor que corresponde aos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva. Essa restituição poderá ser feita por meio de compensação com outros tributos ou por reembolso direto ao beneficiário. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que discutiu o tema das Big Techs em conversa com Howard Lutnick. Segundo ele, está sendo proposta a criação de uma mesa de trabalho para tratar de temas como ambiente regulatório, inovação tecnológica, oportunidades econômicas e segurança jurídica.
O presidente americano Donald Trump oficializou a imposição de tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, passando a vigorar a partir de 7 de agosto. No entanto, uma lista relativamente longa de exceções foi apresentada, o que produziu um certo alívio nos investidores, com expectativa de uma flexibilização adicional e continuidade das negociações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou como ficará a distribuição por regime tarifário dos 30 principais produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. A tarifa de 50% incidirá sobre aproximadamente 36% das exportações. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, considerando o cenário de elevada incerteza e inflação persistente acima da meta. A decisão visa garantir a convergência da inflação, exigindo manutenção da política monetária em patamar contracionista por período prolongado. Diante do cenário atual, o Copom interrompe o ciclo de alta, mas seguirá vigilante e poderá retomar os aumentos se necessário, reforçando o compromisso com a estabilidade de preços. E qual a agenda para essa semana no Brasil? No ambiente doméstico, o foco recai sobre as possíveis negociações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, em tentativa de reduzir ainda mais a incidência da tarifa de 50%. Na agenda de eventos, a ata do Copom tende a manter o tom conservador do comunicado, reforçando a sinalização de uma política monetária restritiva por um período prolongado. Entre os principais indicadores, merecem atenção o CAGED de junho e o IGPDI e a balança comercial de julho, além do retorno do Congresso de recesso parlamentar essa semana, o que pode dar início ao debate sobre a agenda econômica. Diante da expectativa para os ativos internacionais e da melhora na percepção sobre a imposição de tarifas ao Brasil, esperamos um viés positivo para os ativos locais. O dólar deve se desvalorizar frente ao real, em linha com o movimento global. A curva de juros tende a retirar prêmios, especialmente nos vértices médios e longos, refletindo a queda do dólar e das taxas dos treasuries, além da postura conservadora do Copom no curto prazo. O Ibovespa deve se valorizar com ênfase para setores exportadores, favorecidos pela isenção de tarifas. Na agenda de balanços corporativos, teremos Embraer, Itaú Unibanco, Braskem, Eletrobras, B3, Petrobras, entre outros. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? O comunicado do Copom mais uma vez reforça a expectativa de manutenção da Selic por período prolongado, e as estratégias atreladas ao CDI continuam sendo grandes aliadas na busca pela meta atuarial em 2025. Nesse contexto, destacamos a reabertura do Fundo Espelho Regia Institucional Equilíbrio 30 Crédito Privado. Alinhado à atual excelente relação de risco e retorno dos pós-fixados, dessa vez no artigo 75B, o fundo combina a estratégia de crédito privado às premissas de investimento sustentável, unindo performance e responsabilidade. Além disso, explorando um pouco mais os índices Ambima, a expectativa de retirada de prêmios da curva de juros no médio e longo prazos tende a beneficiar alocações como IRFM e IMAB. E aí? Ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Ambima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.